O céu estava lotado de aves de rapina, aves que soltavam bastante penas, e muitas aves estavam no campo de batalha. Alguns corvos se mostravam, e o protagonista costumava acreditar que até alguém como ele, cujos talentos surgiram e floresceram e criaram raízes no campo de batalha, podia começar uma nova vida. E de repente vemos que é mostrado o campo de batalha para os soldados lutando, para os soldados com armadura e escudo batendo, sentindo o amor da guerra, o desejo de lutar. E nessa nova vida dele, ele seria capaz de criar uma família, algo que estava desesperadamente querendo ter. E ele queria ser papai, igual a outra obra, mas ele estava enganado. E a gente vemos que durante a batalha alguém fala que é persistente. Faz um tempo desde que alguém me fez ter que atacar mais de 10 vezes. Você é o famoso Angrid, talento que floresceu no campo de batalha. Prota olha, mesmo que se segurando com a espada em mão, ficar em terra e olhando para a frente com o cabelo tampando os olhos. E ele se pergunta no pensamento: ele sabe quem sou eu. Eu nunca pensei que ficaria tão feliz com isso. E o cara ri, pensando e falando: que honra você me reconhece, Duke Keimion. E abaixo fala Império Demi Andrik. E o Prota está ali, olhando para frente do seu adversário. E é mostrado os pés dele. E ele ri também: você sabe meu nome? E o Prota fala: sei. Um dos únicos 6 cavaleiros em todo o Império Arteon, da 6ª classe. Só um dia neste campo de batalha foi mais do que suficiente para me fazer sentir o peso da onça negra. E o cara olha para ele, brilhando em tons roxos. E novamente aparece Imperium Arteon Bolt Demion. Então você me enfrentou apesar de saber quem eu era. E a espada mostra a cara do protagonista no reluz da espada. Seria uma grande vergonha acabar com um talento tão grande como você, tão cedo. Me diga, você tem alguma intenção de se render? E ele fala olhando pro protagonista que estava de joelho. Ele olha pra frente com um olhar determinado. E o homem, velho, antigo, inexperiente, olhava com o mesmo olhar. Obviamente, o Prota tira a espada do chão. E o homem ancião também pega a espada. E o Prota fala: eu nasci em campo de batalha, então eu também irei morrer em um. E vemos que, ao mover da espada, grande vento se espalha ao redor. O Prota olha com determinação e o velho continua olhando para ele. Ele anda e o ancião se aproxima devagar. Apesar de falar isso, consigo ver o arrependimento assombrar seu olhar. E o Prota, com sangue escorrendo de seus olhos da boca, e o velho continua: você teria sido um ótimo rival se conseguisse crescer um pouco mais. Um vento se assopra perto do rosto do velho e ele move a sua espada com tons roxos. Mas se é isso que você deseja, uma energia roxeada se espalha pela espada e o velho corre em direção ao Prota. E ele fala: eu espero que na sua próxima vida você seja capaz de livrar dos seus arrependimentos. E uma luz em tons roxeados acerta o Prota, cortando ele em pedaços. E novamente é cortado para a história do Prota, praticamente, onde vemos um cenário de guerra. E o texto fala: a guerra entre o Império Danik e o Império Arteon durou vários anos. Vemos pedras, pessoas mortas. E o Prota fala: minha mãe era uma jovem viúva, uma refugiada da guerra. Ela me deixou sozinho neste mundo caótico, enquanto eu era bem jovem, dando seu último suspiro. Era óbvio o que iria acontecer com um órfão de guerra. Porém, vemos ele caminhando entre vários guerreiros, ele limpando as armaduras junto com as pessoas da guerra. E era uma vida focada apenas na sobrevivência dele. E vemos ele com vários utensílios de guerra, capacete, várias coisas, armadura, espada. Ele fala: onde eu faria tudo e qualquer coisa para continuar vivo. Depois de fazer 14 anos, eu fui mandado para a minha primeira batalha. E vemos os caras falar no meio da guerra: e os caras lutando, batendo um no outro, matando-se ao outro. Vemos relâmpago, magia sendo jogada no meio da batalha. Vemos cara caindo. Vemos uma energia dourada, como de relâmpago, batendo em cada soldado. E o protagonista
falava. E é lá onde os meus talentos despertaram. E ele gritava, ah! E vemos o olhar dourado dele no olhar dele. O núcleo de mana do protagonista apareceu. Melhorou meus movimentos e sentido até um nível que não podia ser comparado a antes. E vemos um relâmpago ao redor dele. E vemos alguém gritar, Comandante Adric, eu planejo te recomendar para a próxima nomeação de Cavaleiros Especiais. Depois de ultrapassar 3 núcleos de mana e me tornar o 4 núcleo com o 4º ciclo, praticamente o protagonista era homenageado com seu talento. Se juntar aos 5 da 6ª classe do Cavaleiro do Império, pode ser algo possível. E ele sorri feliz. Finalmente conseguiu a oportunidade que tanto esperava. E vemos uma bandeira posicionada em tons negros. E ele fala, pensando, depois dessa guerra. E vemos ele no cavalo montado junto com o exército, caminhando e ele movendo as mãos com a espada. Depois dessa guerra eu posso finalmente ser capaz de encontrar a paz nesta vida cansativa. E vemos todos os exércitos andando, caminhando. E vemos a batalha. E as pessoas gritando, E os caras só levando na cara, disparado. E ele falava, eu estava finalmente prestes a conquistar tudo. Ele olha e vê uma sombra na frente do rosto dele. E vemos o tal ancião dando uma coça nele, cortando ele em pedaços, fazendo ele de Scooby-Doo, ou seja, em pedacinho. Não sei se faz sentido Scooby-Doo, mas porque o Scooby-Doo tem a salsicha, né? A salsicha a gente corta lá ele. E vemos ele mover a espada tentando bater, a espada dele se divide em pedaços. E ele percebendo que chegou a sua hora. Espada quebrada. Ele fala, que pena. E o cara manda o checkmate. E o vento dos cortes acaba jogando ele pra longe. E ele fala, eu queria chegar mais longe. E vemos o ancião metendo a espadada nele, lá ele, e ele sentindo a dor da morte. E ele fala, eu queria criar uma família que eu nunca tive. E ele cai, vendo a luz chegar pra ele, a luz no fim do túnel. E ele sendo lançado longe, ele olha o cara ali e olha pra frente, dizendo, bem assim o meu sonho. E tantas espirais jogando ele pra longe. E ele, no chão, começa a esparramar sangue da sua cara, do seu rosto. Ele fala, eu fui cruelmente esmagado. Eu pensei que iria terminar lá, mas... nosso pequeno Dave finalmente está acordado. Ele é tão bonzinho, nem chora. E ele se pergunta, o que é isso? Ele abre os olhos e alguém se pergunta, como que os olhos dele podem ser tão claros e lindos? Tenho certeza que essa criança é um presente de Deus para nós, fala a mãe dele. E o pai ri, ele é mesmo um presente de Deus. O quê? Criança? O que eles estão falando? Pequena criança fala. O agora chamado de pequeno Danny. E o pai dele fala, Danny, pegando ele no colo, ele fala, você tem que se tornar um lanceiro fantástico e seguir os passos do seu pai, no caso, os meus. E Danny fala, pai? Acho que Sogris era o pai dele. E a mãe grita, do que você está falando? Danny vai se tornar um assassino incrível. Lilith Sogris pega a criança do colo do pai com uma ferocidade. E o velho fala, amor, fala sério. Como você vai transformar o nosso mais novo em um assassino? Seria assustador. Um homem deve usar uma lança. A lança é a forma de arte marcial mais linda e E ela fala, eu já disse, um assassino é melhor que um lanceiro. Ele ia poder se esconder sorretamente na escuridão e matar seus alvos, escapando de ser percebido. É muito mais legal. É mesmo, fala o chefe. Eu achei que iria encontrar meu fim lá atrás, mas praticamente o Danny acabei reencarnando. E vemos casa, a mansão dele, agora onde ele vai viver. Vemos a entrada dele chegando. E não tinha só isso, tinha que ser bem no Império Artyom, o meu inimigo. E ele fala como filho mais novo de um certo conde. Então vamos fazer assim, vamos ensinar os dois para eles, falar o pai. E a mãe fala, tá bom, mas tenho certeza que o Danny vai se tornar um assassino. E atualmente meus novos pais, fala ele, vendo os pais, Danny, vire um lanceiro, eles são os melhores. E a mãe falando, ele vai virar um assassino. No meio de uma discussão fervorosa sobre o futuro
do filho deles. Tenho certeza que por ter nascido quando eles já estão mais velhos, eles querem que eu siga a área que eles estão ainda mais. Meu lorde, chegamos, fala o lanceiro. Lanceiro não, o cara que estava comandando a carruagem. Nossa, já? Eles discutiram tanto sobre o futuro do filho que nem sabia que tinha chegado em casa. Por favor, Lid, pegue a minha mão, falou o homem mais cavaleiro da face da terra. Ah, e se os membros do castelo verem a gente? Ela pergunta. Só estou tentando segurar a mão da minha mulher. Por que isso se importaria? Tá bom. Agora cuidado. E ele pensa que colírios provisórios. E a criança olha pro pai, pro céu. E o que antes era o céu cheio de ave de rapina, agora tinha pássaros brancos voando e soltando pena. Em uma situação bem linda da mansão em Cico, Riacho e várias outras divisões. E a mãe fala, oh céus, parece que o Danny está feliz de estar em casa. Ele está sorrindo tanto. O bebê sorria. E Danny, e se essa for em uma casa como essa, pode ser mais fácil para meus talentos se desenvolverem do que eu pensava. E o tempo corta e fala 2 meses depois. Gugu Dadá. E a janela da porta do quarto. E a janela estava aberta. E eu via o bebê falar. Olha só, nosso pequeno Danny já tá balbuciando. Gugu Dadá. E ele pensava, então eu tô balbuciando. Isso é novo pra mim e para eles. Gugu Dadá. O bebê falava. Eu tive poucas oportunidades de encontrar crianças pequenas por causa do tempo que passei vagando pelo campo de batalha, entre os corvos e as crianças e as férias viúvas. As poucas que vi eram as que estavam enroladas em bondade, chorando porque tinha nenhum lugar para ir. Muitas choravam pelos pais, enquanto aos poucos iam sucumbindo à fome e desaparecendo. Comparado com isso, a casa Sogras é um lugar abençoado e cheio de grana. Temos os ilustres, as partes do tecido da casa. Aqui eu não vou passar fome. Que isso, cara? Nesse momento tá pensando em comer, misericórdia, ou esfomeado. E vemos o pai dele dando um soco com a mão aberta na porta. E a porta se abrindo com força. Danny, olha isso aqui. E ele pega uma madeira parecida. Isso se chama lança. E vemos a lança. E a mulher dele olhando com uma cara fechada para ele e a criança assustada. Que tal, Danny? Ela é longa e bonita, né? Esse homem é meu pai. O mais forte lanceiro classe Hexa do Império Arque-Sogras. Apesar da aparência, é mostrado para ele lutando. Ele era um herói de guerra conhecido como o Redemoinho Azul. E a mãe grita, sério? Como você entra no quarto de uma criança com uma coisa tão afiada? E o Danny fala, Gugu Dadá. Eu só queria mostrar pro Danny. E a mulher corta. Eu já não te disse nada de educação precoce? E mostra que, anteriormente, a melhor assassina do Império era Lady Sogras. Se você continuar assim, eu vou ensinar ele o básico de furtividade enquanto ele está ainda pequeno, falou ela. E essa é a minha mãe, falou o menino, que levanta a voz mais do que se espera de uma assassina. Amor, falava o pai. Todo mundo tá fazendo isso hoje em dia. A famosa casa mágica teleporte coloca um cajado ao lado da criança assim que nasce. E ela fala, retruca ele. Cajado, né? Isso é uma lança afiada. E o bebê fala, que família harmoniosa. Ele olhando e pensa, a razão pelo qual os dois estão dando tanta importância para o meu futuro. E uma rosa no vaso aparece. E ele fala, é porque minhas 2 irmãs mais velhas escolheram a carreira que não tem nada a ver com lança ou assassino. E vemos a propriedade. E mais uma vez, vemos uma situação onde ele estava no berçário dele. E as irmãs falam, olha Danny, se você fizer isso, tandã, suas bochechas ficam mais cheias. E ela fala, apertando a bochecha do menino. E ele fala, bubu, gaga. E a menina fala, olha, só pro Danny, ele está ainda mais fofinho agora. O nome dessa menina era Arebelas Sogras. E o Danny fala, minhas bochechas estão sendo apertadas, coitado de mim. Por causa do talento delas em magia, Arebela seguiu o caminho da maga desde pequena. Aos 12 anos já era uma maga de 3º ciclo, ou 3º círculo, já que a classe mais alta de um mago é o 3º círculo. Era o 9º círculo, já que a classe mais alta para um mago era o 9º círculo. Isso significa que ela era uma gênia que já tinha passado do nível iniciante. Dani, você quer aprender magia comigo depois?
Ela fala apertando a bochecha do menino. Eu tô tão entediado de aprender sozinha todo dia. E ele pensa, não falando. Para de me catucar. E a outra irmã fala, invocação também é bom. E o nome dela é Clary Sogres. E vemos que Clary Sogres também era uma evocadora talentosa. Ela conseguiu sua primeira invocação aos 7 anos. Mais gênia que a irmã. E agora já consegue controlar 2 invocações ao mesmo tempo. E a outra irmã fala, Clary, toca nele também, ele é tão fofinho. E ela olha com um olhar e vê o suor descendo pela bochecha dela. E o Danny falando, babá, cagar. Ele quer cagar, sei lá. E ele fala, no começo eu achei que ela não gostava de mim, mas parece mais aquele ciúme. Mas parece mais aquele ciúme que a pessoa sente quando ganha um irmão mais novo. E ela toca na cabecinha, na bochecha do menino. E ele fala, ela tá menos desconfiada de mim agora. Como ele pode ser tão fofinho? Ela fala. E a outra irmã fala, não é? Não é? Dani, pode ser divertido se você tiver talento para invocação também. Depois eu te ensino. A irmã fala e ele sorri. Nervoso. Todo mundo quer que me ensinar a minha especialidade. É cortado por um quadro da família bem grande que tiraram. E ele fala, meu pai é o lanceiro classe X. Minha mãe é uma ex-assassina que tentou matar o imperador. Minha irmã mais velha, a maga gênia. Minha outra irmã mais velha, que é uma gênia invocadora. A casa do conde Sogres era a família nobre perfeita, literalmente. E a família ideal que eu sempre imaginei. E ele sorri, olhando para fora, e os olhos dele. E ele se pergunta, será que faz sentido ter vingança nessa nova vida? Mesmo que minha morte tenha sido lamentável. Aquele lugar é um campo de batalha. E até é engraçado falar em vingança contra alguém que me derrotou de forma justa. E o pai falava, lanceiro, tem que ser a lança. E a mãe, furtividade e técnica de assassino são mais úteis. E a menininha fala, não, magia é tendência hoje em dia. E a irmã fala, invocação também é bom. E a criança sentada olhava os pais e as irmãs discutindo do que ele poderia ser. E ele fala, eu sempre desejei ter uma família. Fico feliz de ter nascido aqui. Ele viu os 3 discutindo e ele começava a chorar. Que tenso. É uma família ominiosa. É uma família ominiosa, né? É uma família muito linda e às vezes bem complicada. Bota a música aí, Dito. Chupa a cabeça da minha pica. Existe uma cerimônia especial na casa Sogres, a cerimônia da escolha. Quando uma criança na família faz 1 ano, vários objetos são colocados na frente dela. As pessoas tentam prever o futuro da criança pelo objeto que ela pega. Exemplo, hoje é o primeiro aniversário do jovem mestre Dani, né? Falava as pessoas no meio da cidade. O jovem mestre já tem 1 ano e o tempo passa rápido. A jovem se tornará uma maga e uma evocadora, certo? Fala o homem. O que será que o jovem mestre Dani vai escolher? Fala o outro. Sabemos na cerimônia de escolha, vamos entrar. E vemos toda a reunião, toda a festa da nobreza, as pessoas comendo, tudo às custas dos cara rico. E os pais e as irmãs ir de frente para uma mesa branca, onde está todos os objetos da família, e eles olhando para ver o que o Dani ia escolher. Oh, as jovens senhoritas trouxeram os objetos também dessa vez. Meu Deus, que fofa. Quando é que elas cresceram assim? Os caras estão parados no tempo, né? Misericórdia. Aqui, Danny, você só precisa escolher o que mais gosta. Falava a mãe dele, segurando ele na mesa. Ele olhava com uma ansiedade, pensando, o que eu faço? Todo mundo deve estar esperando que eu escolha o objeto que eles colocaram. O pai dele sorria e dizendo, nosso pequeno Danny provavelmente vai ser atraído pela cauda de dragão. E vemos que a cauda de dragão era a lança. E aí tem uma explicação, a cauda de dragão. A ponta da lança é feita com um minério raro, Durak. Quando a mana é imbuída nela, ela fica tão afiada e pesada quanto a mana que o usuário coloca. Uma lança mística e mágica. E o pai fala, essa é a lança que eu usei a vida toda. Pega a lança do seu pai, Dani. E a mãe fala, ele é bonito demais para virar assassino. Cortando aqui, ele é bonito demais para virar assassino. Mas Dani vai escolher a adaga. E mostra a arma da mãe, chifre noturno, criada a partir do Império Artsil, que consegue armazenar todos os elementos do mundo. Pode guardar e combinar vários tipos de veneno. A irmã fala, Dani vai ser um grande mago. Ele vai me acompanhar para a academia no futuro. E vê uma bolsa de subespaço. Um objeto que pode ser usado por magos ou pessoas com talento mágico. Caçula pega a bolsa da sua irmã. E vemos a outra irmã mais tímida. Fala pensando, se Dani puder invocar, eu vou levar ele para voar no Dakaron.
comigo. E vemos que ela deixou na mesa o sinal de invocação. O sinal de invocação de invocador. Os invocadores usam esse sinal e recebem um código. Dependendo do talento, eles podem chamar suas invocações por meio deles. E ela pensa, esse é o meu sonho pra você, irmão. E ele pensa sentado na mesa. Droga, por que parece que eu consigo ouvir o que eles estão pensando? Ainda por cima o menino é telepata, misericórdia. E ele respira fundo. Isso está complicado. Mas eu não posso fugir disso. Que objeto deveria pegar? Ele engatinha. Todo mundo olhando, apreensivo. E ele fala, eu vou olhar a reação da galera e escolher com base nisso. Ele olha pra frente, indo em direção às armas. Ele tá se mexendo, falava de pessoal. Vai lá, Danny, escolhe o que você quiser. Talvez algo longo e firme, se possível, fala o pai. Não, o pequeno é afiado e mais bonito, né? As irmãs gritando também. Essa é a bolsa da sua irmã. Mais gosto. Você lembra que eu te mostrei, né? Danny vai sem invocador comigo. Ele, pensativo, pega e puxa o lenço da mesa, vindo tudo junto. Praticamente todo mundo olha assustado. Uma energia dourada enrola tudo. E ele se pergunta, o que está acontecendo? Espera. Queridos, o que está havendo? Pergunta a mãe. Eu também não sei direito. Danny, vocês viram? Os 4 reagiram. Meu Deus, como isso é possível? Falava o pessoal, os figurantes. O jovem mestre é o gênio dessa geração. E vemos que ele ria e pensava, eu tinha talento na guerra. Mas essa vida tá em outro nível, porque ele tinha escolhido toda da mesa. Ele conseguiu reagir a tudo. O moleque tá poderoso, tá com hack, papai. E a menininha fala, pai, o que a gente faz agora? Isso já aconteceu antes? A menina tá desesperada, pô. Misericórdia, o irmão dele tinha talento pra invocador, pra mago, pra lanceiro, pra assassino, pra espada. Tinha tudo, pra tudo, misericórdia. E o pai falava, nem eu tô acreditando. Meu Deus, a mãe e o pai se olham. Então precisamos ensinar pra eles as 4 coisas. Não só as 4, mas as 5. A espada, usa arco também, ensina pra tudo ele, pô. Porque o cara é o novo gênio da família. E a irmã falava, hã? Todas elas? As 2 olhavam assustadas. E a criança sorria. Agora o papai tá chique, filho. E vemos que o tempo passa. E vemos o Danny treinando com o pai. E praticamente o pai tava dando um cansaço no filho. Não sei se é o pai ou se era um treinador. Mas acho que é o pai, que ele ficou com muita barba. Sei lá, não sei se é ele. Ele fala muito bem, Danny. Você dominou muito bem a técnica que eu te ensinei antes. Ele fala, obrigado, pai. Realmente, tá, agora ele tá com barba. Ficou velho, né? A idade passa, né? O Danny já tem 7 anos. E o Danny, de joelho, fala, obrigado, pai. E o pai fala, hahaha, ótimo, você é maravilhoso conspirado do meu filho. E vemos alguém chegando com uma almofada. E os 2 olham. Helman, meu lord, está ótimo, a hora certa. Pá, isso mesmo, surpreendente lendário. Na verdade, eu poderia te dar ele durante o banquete. Mas eu resolvi te dar antes da sua mãe. Pegue. Estive preparando isso faz 2 anos. Foi uma encomenda sua vendida para um ferreiro da capital. Criança olha a surpresa. Fiz aniversário de 7 anos, Danny. O pai sorri. E o Danny larga a madeira que ele estava treinando com o pai e pega a lança. Obrigado, pai. Farei bom uso dele. Ele pensa, incrível, o cabo negro e a prata da lâmina ficaram lindos juntos. É tão brilhante. Ele sorri, feliz. E o pai pergunta, então gostou? Ele fala, eu adorei. Ótimo, foi feito para o seu corpo, então vai treinar para se acostumar. E a criança move de um lado pro outro, ela feliz. E o pai sorri. Danny, você se lembra da diferença entre uma lança e uma espada? O pai pergunta. Com o tamanho da lança, é possível impedir que o oponente aproxime. E o Danny fala, e com sua grande área de contato, seus ataques são mais eficazes. Agora eu não sei se é o Danny falando, meu pai, acho que é o Danny. O pai fala, correto. E tanto, ao chegar a um certo nível, será mais difícil de usar do que uma espada. Esse é o principal problema delas. Para atacar o oponente desta distância é necessário. Mas se não se preocupa com isso, toda arma tem seus prós e contras. Mesmo as espadas, conhecida como a arma mais forte, tem a sua fraqueza. E ele fala, se lembrar disso. Perfeito, fala o pai, balançando sua lança querendo se aparecer. E já que você tem uma lança nova, vou te mostrar algo interessante, fala ele, girando a lança. E o menino pensa, então esse é o poder de um usuário de lança de 6 da casa. E o vento ao redor começa a rodear. E quando ele balança a lança, só o poder que ele exala já é assustador.
falou o menino. O pai move as pernas, botando Maria na lança. Uma grande onda de ar, de energia, é colocada na ponta. Energia vai pela frente. Energia azul. Vemos Nancy fala incrível. Ele só empunha a lança, mas o espaço aqui foi descido. Porque eu emiti o poder mágico do corpo ao mesmo porque quem empunha a lança, fala o pai. Essa é a técnica que usa o núcleo, que reúne energia mágica. Sim, eu já ouvi isso das minhas irmãs, falou o poder de ceder as suas capacidades físicas além do limite, conforme o número de núcleos aumenta, o limite aumenta. Na minha vida passada, ele pensa, eu tinha um núcleo quadruplo. Meu pai fala, isso mesmo, você tem dado bem. Seu pai tem 6 núcleos, né? Pai forte, hein? Ele fala, 6? Se eu não tivesse morrido, eu poderia ter alcançado isso, ele pensa. Meu pai curte o músculo assim, não fala. Agora, por que você não tenta? Com a sua nova lança. Ele fala, sim, pai. E o pai fala, relaxa sua mente. E esqueça que estiver pensando apenas em punha a lança. Sim, pai, ele fala. Ele segura a lança. Ele pensa, na minha vida eu não tinha interesse em lança. Pude perceber meu talento de espada. Eu só usava uma arma secundária. Tudo bem, hoje meu melhor. Ele fecha os olhos, se focando. Pensa, ele tem uma forma boa. Demorei 7 anos pra implementar essa técnica. Dentro do Disney. E pergunto se ele, de repente vemos que ele fez igualmente o pai dele fez. Um gênio. E ele pergunta, Danny, como fez isso? E sorria. Isso foi impressionante. No momento que ela lança, concentrei meu mágico em um único ponto e buí na ponta. E quando o poder mágico alcançou a ponta, eu cortei o fluxo. Era você imbuiu o poder mágico e depois parou o fluxo? Danny, você foi um núcleo de mana? Sim, ele fala. E com o livro sobre como que é o núcleo, eu tentei fazer. E por sorte consegui. E vemos que ele era bem pequenininho mesmo, tinha 1 ano de idade. Ele pensa, na verdade, ele conta pra a inspiração de mana. Você formou um núcleo mana lendo um livro. E ele riu. Assim em nossa casa. Pô, já tem treino na tua casa, se você bebeu, tu tá cego, né? E o pai fala, eu já ia disso desde quando você era mais jovem. Mas agora tenho certeza. Danny, no futuro você será um guerreiro ordinário. E ele pensa, você nem imagina o que estou vindo no futuro. E o pai, nosso filho vai ser mesmo. Cito mago da lança, invocador, assassino, usador de espada. Lá ele. 7 de Nissogres. E tá uma festa acontecendo. O caçula da casa sushi. E todo mundo chegando pra festa. Tem a música tocando. Gente dançando. Gente andando com vestido. Gente paquerando. E um velho fala, hahaha, Hike, há quanto tempo? E vemos que é praticamente o do menino. O Bolt, como vocês... Céus, pra que tanto felicidade? Vamos ver novamente. Bolt Hermione, maior casa do Impertion, chefe do Ducado, o que matou o cara ali. Muitas pessoas estão olhando pra nós. Serei menos famoso próxima vez. Como quiser. Aliás, onde está o garoto? Você sabe? Danny, vem aqui. Diga ao Duke Temion. E ele pensa, Duke Temion? Ele pensa na morte dele pra esse velho desgraçado, esse velho arrombo do pau no cu. Ai, tá com raiva, tá feliz. Ele pensa, e pensar que eu ia aqui tão cedo. Então esse é o outro que você vive elogiando, falou o Duke. Me chamo Danny Sogres. Dá pra evitar de olhar pra ele. Dá para evitar. Pode olhar pra ele com raiva. É uma honra. Duke Temion. Que feeling que você tem? Parece que será um ótimo rapaz no futuro. Então, ele está aprendendo a usar a lança com você, não é? Sim, isso mesmo. Os dois olham. Na Red 3, vemos a menininha chegar. Você não esconde 6? Leila Temion. Nova do Ducado de Temion. Me chamo Leila Temion, uma honra de te conhecer. E futura namorada do cara. Todo mundo sorri.